O que fazer diante da ansiedade e do vazio existencial? Sartre nos falou sobre isso no seu livro A Náusea, que foi publicado em 1938. Eu sou a Nilza e vou compartilhar as impressões que eu tive desse livro hoje. Um livro que, para mim, fala também muito sobre ansiedade, fala sobre depressão e fala sobre o consumo excessivo de informações superficiais que a gente tanto tem nos nossos dias de hoje. Falando da história, esse livro ele foi escrito em forma de diário. O seu personagem principal é o Anthony Roquentin. Ele tem mais ou menos 30 anos, ele é um historiador que está fazendo uma pesquisa sobre o Marquês de Rolibon do século XVIII. Então ele viaja para a França, para uma cidade fictícia lá, ele está sozinho e vai desenvolver os seus estudos para fazer uma pesquisa, uma biografia desse Marquês. Ele nos conta sobre como esse Marquês, esse projeto de falar sobre o Marquês, era importante para ele, que era o que estava dando sentido à vida dele, e ele estava ocupado com isso. Só que isso vai começar a mudar quando ele começa a pensar muito, fazer muitas reflexões, e aí ele vai meio que se desinteressando por esse trabalho que ele estava fazendo. Ele vai nos contar sobre as vezes em que ele sentiu a náusea, como foi a primeira experiência da náusea que a gente pode relacionar com uma crise de ansiedade. Ele fala sobre sensações, um vazio muito grande, uma angústia, um desespero ao pensar sobre a sua própria existência, a chegar à conclusão de que não existe sentido na vida para nada, que tudo que existe no mundo está aí de forma gratuita, no sentido de que não tem uma explicação lógica, as coisas não têm propósito, as coisas simplesmente existem. Lembrando que Sartre ele é existencialista. Esse é o primeiro romance filosófico dele em que ele fala dos temas do existencialismo, no sentido de que a existência precede a essência. Primeiro a gente existe, depois a gente faz alguma coisa com isso. E o ser humano, ele tem a capacidade de refletir sobre isso, sobre a sua própria existência e dar sentido, significado a ela. Então ele vai dizer sobre reflexões nesse sentido, de observar as coisas e observar, ele descreve com muitos detalhes os objetos que estão à sua volta, tudo que está acontecendo, tudo que ele vê e também tudo que ele sente, tudo que ele pensa. E a gente vai ficando mergulhado ali junto com ele nessa experiência de vida dele. Então ele vai ter essas crises de ansiedade, eu diria, mas ele dá nome a isso de náusea, que é esse desespero, essa sensação insuportável, tanto psicológica quanto física, porque ele descreve as sensações também. E aí ele tem várias crises como essas, em momentos diferentes, e ele vai lidando com isso. É um homem solitário, é um homem que está desconectado, não tem relacionamentos significativos. Ele até teve uma namorada e ele está, às vezes falando sobre esse relacionamento que acabou, mas não acabou de forma muito bem resolvida. Ele também, no presente, não tem amigos, interage muito pouco e vai observando também as relações das pessoas por ali. Eu também poderia pensar nele vivendo sintomas de depressão, quando ele mostra que ele não tem mais interesse nas coisas que ele tinha antes, que ele não tem mais prazer nas coisas que ele fazia, que as coisas não têm sentido, essa ausência de sentido na vida dele. Bom, ele vai ter a náusea em diferentes momentos e ele vai, em um certo momento, ficar muito incomodado com o fato de que, mesmo em lugares em que ele se sentia seguro, que nunca tinha acontecido, a experiência da náusea, ela aparece, que é num café. E aí ele nos relata o que ele sente, Ele sente, por exemplo, um estranhamento de si mesmo, uma desconexão dele com ele mesmo, um estranhamento do mundo, um distanciamento da realidade. E nós temos nomes para isso hoje na psicopatologia, que é desrealização e despersonalização, que é muito comum nas experiências
emocionais de crise de ansiedade, de ataques de pânico e no transtorno do pânico, que são ataques de pânico também, mas de uma forma mais complexa, né? Nós temos uma parte do livro muito interessante que ele fala sobre o espelho, o quanto ele teve dificuldade em lidar com o reflexo dele no espelho, porque ele estava se vendo, mas ele não se reconhecia, aquilo não fazia sentido, né? Não era ele, não estava ali, ele estranhava o próprio rosto, a própria personalidade, né? O próprio eu dele. E aí ele vai ter também uma interação com um autodidata, uma pessoa que ele tinha muito desconforto de interagir, porque incomodava muito o fato desse autodidata ser muito ingênuo e estar ali na biblioteca todos os dias estudando para poder acumular, adquirir todo o conhecimento acumulado pela sociedade, só que de uma forma muito estranha, que era por uma ordem alfabética, simplesmente lendo, e ele era um cara otimista, um autodidata, um cara que acreditava que a vida tinha sentido e que bastava você criar um sentido para ela, enfim. Eles tinham algumas conversas mostrando esse conflito, né, entre o Roquentin pessimista, né, uma pessoa mais racional, uma pessoa muito reflexiva, e o autodidata meio que limitado, superficial, pouco inteligente. O Roquentin tinha críticas de que ele não era um cara inteligente, um cara que ele não gostava, falava que tinha certa repulsa de conversar com ele. E aí tem uma parte também muito interessante que ele fala sobre o que é a náusea, que dá pra gente relacionar, que é uma experiência de ansiedade, né, de angústia, de vazio existencial presente em crises de ansiedade, que ele fala sobre o quanto difícil é lidar com o pensamento. Eu vou ler esse trechinho para poder a gente, né, pensar junto. Ele fala, ele se queixa então, né, de não conseguir parar a ruminação, e ele fala assim: essa espécie de ruminação dolorosa, existo, sou eu que a alimento, eu. O corpo vive sozinho, uma vez que começou a viver, mas o pensamento sou eu que o continuo, que o desenvolvo, existo, penso que existo. Se pudesse me impedir de pensar, tento, consigo. Parece-me que minha cabeça se enche de fumaça, e eis que tudo recomeça. Fumaça, não pensar, não quero pensar. Penso que não quero pensar. Não devo pensar que não quero pensar, porque isso também é um pensamento. Será que não termina nunca? Ele falando sobre o fato de que o pensamento negativo, o pensamento invasivo, a ruminação, né, ficar repassando, você se sentir escravo do seu pensamento, você não conseguir controlar o que você pensa, é pesado, traz muito sofrimento e é uma experiência de ansiedade. Um outro ponto de reflexão que a náusea também me trouxe foi a questão da busca de conhecimento. O autodidata representa pra gente uma pessoa que busca informação, que tem ilusão de conhecimento, está acumulando de forma obsessiva informação porque está aceitando essa pressão, né, que a sociedade coloca de que a gente tem que estar informado, de que a gente tem que saber, de que você precisa ser uma pessoa culta, que sabe um pouco de tudo. E aí essa pessoa está lá buscando informação de um jeito totalmente sem sentido, aleatório, de forma ali, sabe, mecânica. Hoje em dia a gente está vendo pessoas assim, lendo manchetes, né, lendo notícias pela metade, lendo só título, e aí para poder saber, né, um pouco sobre aquilo, para falar que viu, que tá informado. Isso não é conhecimento. Isso sobrecarrega a nossa mente, isso aumenta a ansiedade, isso não nos transforma, isso não nos torna pessoas melhores, isso não faz nenhum sentido. É uma informação que a gente acumula hoje, mas que a nossa mente vai descartar amanhã, porque isso não se conectou com o que a gente é, com o conhecimento que a gente tem. E ele faz uma crítica, né? Nós precisamos ter cuidado com o tipo de busca, né, de conhecimento que a gente tem, com as leituras que a gente faz, o tempo que a gente, né, a forma como a gente escolhe gastar o nosso tempo. E aí uma reflexão que eu fiz da náusea, que a gente pode aplicar na nossa vida hoje,
é que o Sartre também está falando sobre como lidar com a ansiedade, como lidar com o vazio existencial, como lidar com os sintomas, né, de depressão às vezes, e como a gente entender que às vezes a náusea vai fazer parte da nossa vida, como ele coloca no final, que ele entendeu que não poderia eliminar a náusea, que não poderia controlar a náusea, como a gente também não controla a ansiedade, como a gente não elimina as emoções desagradáveis, mas a gente aprende a lidar com elas de uma forma que a nossa vida continue fazendo sentido, que a gente continue funcionando, que isso não nos paralise. Ele fala pra gente de coisas importantes, então, para poder lidar com a náusea, para encontrar sentido na vida, naquilo que não parece ter sentido. E aí a gente percebeu que é importante a conexão com o mundo, as interações sociais, né? O isolamento que ele teve ali foi negativo. A falta de um projeto, né? De uma atividade que ele tivesse ali interesse também foi negativa. E o pensamento, né? A ruminação, o pensamento obsessivo, o foco, né? Ele está ali centrado em si mesmo, a atenção exagerada para as próprias sensações, né? O olhar muito para dentro o tempo todo, ficar monitorando o que eu estou sentindo, o que é isso, é negativo. Então ele nos deu ali algumas dicas de como lidar com isso, como lidar com a ansiedade, como viver bem, apesar daquilo que nos acontece que a gente não tem controle. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Obrigada!